Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud, pela escola, formação do psicanalista. E hoje ainda, no nosso estudo e leitura, um caso de histeria e três ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos, 1901, 1905, volume 7. Hoje iremos para a temática da página 141, desvios com respeito ao alvo sexual. Considera-se como alvo sexual normal a união dos genitais no ato designado como coito, que leva à descarga da tensão sexual e excitação temporária da pulsão sexual, uma satisfação análoga à saciação da fome. Todavia, mesmo no processo sexual mais normal, reconhece-se os rudimentos daquilo que se desenvolvido levaria às aberrações descritas como as perversões, que certas relações intermediárias com objeto sexual, o caminho do coito, tais como apalpá-lo e contemplá-lo, são reconhecidas como alvos sexuais preliminares. Essas atividades, de um lado, trazem prazer em si mesmas, e de outro, intensifica a excitação que deve perdurar até que se alcance o alvo sexual definido. Além disso, há um desses contatos e os da mucosas labiais das duas pessoas. O beijo atribui-se muito a povos, dentre eles os mais altamente civilizados, um elemento um elevado valor sexual, apesar de as partes do corpo nele implicados não pertencerem ao aparelho sexual, mas continuarem, mas constituem a entrada do tubo digestivo. Aí então estão, portanto, fatores que permitem ligar as perversões à vida sexual normal e que também são aplicáveis à classificação delas. As perversões são, ou as transgressões anatômicas quanto às regiões do corpo destinadas à união sexual. Ou B, demoras nas relações intermediárias com o objeto sexual, que normalmente seria atravessadas com rapidez a caminho do alvo sexual final. Então Freud aqui está nos dizendo, né, que o beijo é sexual, mas é claro que o beijo é sexual. O beijo é sexual. A palavra em si, ela é sexual, né? Aonde há um orifício, aonde há uma entrada, cavidades para a penetração de um objeto fálico, vai produzir prazer. Então, o beijo, ele é sexual, sim. O beijo no rosto é sexual, sim, é sexual. A questão aqui entra de novo lá, o que a gente viu no estudo anterior, o grau dessa química. Às vezes um beijo no rosto vai despertar em alguém um tesão, ou não, né? O pegar nas mãos é um ato de perversão, né? O primeiro ato de perversão que vezes os pais exercem sobre os filhos é quando toca, né? Na hora de trocar as fraldas, ali já tem uma perversão, já provoca prazer na criança. A questão do tapinha no bumbum pro- promove prazer sexual. Então, o que Freud está nos trazendo aqui, nos mostrando, é que é, aonde há orifícios, provoca-se prazer. Agora, o que as pessoas não percebem é esse prazer como se dá. A palavra também é carregada de química. A palavra é carregada também de transmissão psíquica. Então, às vezes alguém tem que ouvir uma palavra, aquela palavra que vai penetrar pela escuta e a pessoa vai ficar ruminando dias e dias sobre aquela palavra, por que que aquela pessoa falou aquilo comigo, por que que é, me beijou daquele jeito no rosto, né? Que é uma área mais sensível. Tudo isso fala de uma química que já tem ali. Já tem uma química ali. Então, é esse ponto que o Freud está falando. Já há algo ali.
transgressões anatômicas, supervalorização do objeto sexual, somente em raríssimos casos, né? Então, peço a vocês que qualquer dúvida sobre esse ponto aqui, por favor, não deixe de trazer para o grupo. Somente em raríssimos casos, a valorização psíquica com que é acunhado o objeto sexual enquanto alvo desejado, a pulsão sexual restringe-se à sua genitália. Ela se prolonga antes por todo o seu corpo e tende a abranger todas as sensações provenientes do objeto sexual. A mesma supervalorização irradia-se pelo campo psíquico e se manifesta como uma cegueira lógica, enfraquecimento do juízo, perante as realizações anímicas e as perfeições do objeto sexual, e também como a submissão crédula aos juízos dele provenientes. Assim, é que a crueldade do amor passa a ser uma fonte importante, se não uma fonte originária da autoridade. Então, é verdade o que o Freud está falando, né? Se a libido se encontra ali percorrendo nas genitálias, é óbvio que vai também aí fazer circuito em todo o corpo. É óbvio que vai fazer circuito em todo o corpo, né? Aquela coisa de sentir um calor, aquela coisa de almejar um toque. E isso a pessoa realmente, né, afeta o cérebro da pessoa. A questão é que não está somente no corpo, a psique também sente. Então, um paciente altíssimo está numa transferência erótica com sua analista não sexual erótica, é óbvio que esse analista vai sentir. Há também uma força psíquica ali. Há uma força psíquica ali também voltada para a pessoa desse analista. Então, dizer, né? Ah, tem aquele ditado, a carne foi fraca. Não, não é que a carne foi fraca. A mente da pessoa já está tão tomada, tão afetada, né? Por essa química, por essa libido do outro, né? E que a genitália dá sinais, né? De que, no caso, uma ereção, ou no caso, uma, 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 uma a genitália feminina fica muito mais úmida, né? Fala aí dessa carga, dessa energia psíquica que está afetando esse corpo ao ponto da pessoa entrar em estado de delírio, ao ponto da pessoa não enxergar mais nada. Ora, e essa organização sexual que não suporta bem a restrição do alvo sexual, a união dos órgãos genitais, propriamente ditos, e que contribui para elevar as atividades ligadas a outras partes do corpo, a condição de alvos sexuais. A importância desse fator da supervalorização sexual pode ser estruturada em melhores condições do homem, cuja vida amorosa é a única e a ter se tornado acessível à investigação enquanto o da mulher, em parte por causa da atrofia cultural, em parte por sua descrição e insinceridade convencionais. Permanece em volta uma obscuridade ainda impenetrável. O uso sexual da mucosa, dos lábios e da boca. O uso da boca como órgão sexual é considerado como perversão, como aquilo que eu falei com vocês, né? Os lábios, a língua, a cara dentária, né? É sexual, né? Eu beijei o rosto de uma pessoa e ela ficou excitada, ou então eu beijei o rosto de um amigo, né? Aquilo ali é sexual. Agora, André, então quer dizer que eu não posso beijar meus amigos? Pode beijar seus amigos, por que não? A questão, o que nós estamos vendo aqui nessa aula, que há elementos do nosso corpo que têm aí uma transmissão sexual. Então, beijar no rosto, pegar na mão, um abraço, é sexual. É sexual. Ah, então, eu, a questão é essa química, essa coisa que muitas vezes, quando se toca no outro, sente algo a mais.
né? Essa é a grande questão aí que Freud está levantando, né? Eu coloquei na bibliografia de vocês um do livro do Reich, né? Quem puder ler, ou então quem quiser o PDF desse livro, eu mando para vocês lerem, né? Quando os lábios, né, a língua de uma pessoa entra em contato com a genitália de outra, mas não quando ambas colocam em contato da mucosa labial. Nesta exceção reside o ponto de ligação com o normal. Quem, por considerá-las perversões, detesta as outras práticas certamente usuais desde os primórdios da humanidade. Cede nisso a um claro sentimento de asco que resguarda de aceitar tal alvo sexual. Mas os limites desse asco são muitas vezes puramente convencionais. Aquele que beija com ardor os lábios de uma bela jovem talvez usasse com um asco a escova de dente dela, embora não tenha nenhuma razão para supor que sua própria cavidade bucal seja mais limpa que a da moça. Então, Freud está falando aqui, né? Ah, vou escovar o meu dente com a escova de dente de fulano. É sexual. Ah, eu vou comer no mesmo garfo ou na mesma colher dele, né? Há aí uma intimidade. Eu vou beber no mesmo copo dela na mesa de jantar. É uma intimidade. É bastante sexual. Eu estou conversando com a pessoa, debaixo da mesa tá a minha perna esbarrando na perna da outra pessoa. Isso é uma intimidade, isso é sexual. Tem ali uma química. A questão esse ensaio para o ato. Está havendo ali um ensaio para o ato. É isso que está acontecendo ali. Um ensaio para o ato, né? Escovei meus dentes com a escova de dente dele ou dela. Eu comi, eu peguei do garfo do prato dele, garfo dele, e coloquei na minha boca ou na boca dele ou dela. É uma intimidade que está ali fazendo um ensaio sexual para alguma coisa maior. Chama a atenção aqui o fator do asco, que, que estorfa a supervalorização libidinosa do objeto sexual, mas que, por sua vez, pode ser vencido pela libido. Poder-se-ia ver no asco uma das forças que levaram à restrição do alvo sexual em geral. Essa se detém antes da genitália, mas não há dúvidas alguma de que também os genitais do sexo oposto em si mesmos podem constituir objetos de asco, e que se este comportamento é uma das características de todos os histéricos, sobretudo as mulheres, a força da pulsão sexual gosta de exercer uma dominação desse asco, né? Então, por isso aqui dando um exemplo, né? Essa questão de provocar o outro, mas nada do ato, há ali um asco. Freud vai dizer, isso aqui é um perfil das histéricas. Provoca, 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 provoca o outro, mas nada acontece. Beija, passa mensagem de intimidade, bebe no mesmo copo, é, come o que está no prato da pessoa, e quando a pessoa pensa que vai ter alguma coisa, a pessoa corre, foge, né? Uso sexual do orifício anal. No que concerne o ânus, reconhece-se com clareza ainda maior do que nos casos anteriores, que a repugnância que apoie nesse alvo sexual o selo da perversão, mas que eu não seja acusado de partidarismo por observar que a fundamentação desse asco no fato de tal parte do corpo servir de discrição e entrar em contato com o asqueroso em si. Os excrementos são
não é muito mais convincente do que a razão fornecida pelas moças histéricas para explicar seu asco ante o órgão genital masculino, que ele serve de micção. O papel sexual da mucosa do ânus, de modo algum, se restringe à relação sexual entre homens, nem tampouco à predileção por ela, a característica da sensibilidade dos invertidos. Parece, ao contrário, que o pai de Cátio do homem deve seu papel analogia com o ato praticado com a mulher, ao passo que a masturbação recíproca é o alvo sexual mais facilmente encontrado na relação sexual dos invertidos? Sim. Só que Freud aqui está falando de uma questão, né, desse prazer anal, né, e que a histérica repudia, né? Um dos primeiros sinais de uma pessoa histérica na questão que você vê que tem um asco com a questão do sexo anal, é essa repulsa, né? Não, não, sexo anal não. Opa, você pode estar diante de uma pessoa histérica. Você pode estar diante de uma pessoa extremamente histérica. Para ela, isso é o fim, para ela, é inadmissível a questão do sexo anal. Significação de outras partes do corpo? A propagação do interesse sexual para outras partes do corpo, com todas as suas variações, em princípio, nada nos oferece de novo, nada acrescenta ao conhecimento da pulsão sexual, que nisso não faz senão proclamar sua intenção de se apoderar do objeto sexual em todos os sentidos. Mas ao lado da supervalorização sexual, apresenta-se nas transgressões anatômicas um segundo fator, que é alheio ao conhecimento popular. Certos lugares do corpo, como mucosas, bucal e anal, que aparece repetidamente nessas práticas como que reivindicam se considerados e tratados eles mesmos como genitais. Veremos mais adiante que nessa reivindicação se justifica pelo desenvolvimento da pulsão que é atendida na sintomatologia de certos estados patológicos. Então, Freud vai dizer, né? Às vezes a pessoa tem prazer na questão do sexo oral, às vezes a pessoa tem prazer que alguém chupe a, as cavidades da orelha dela, né? Ou o próprio ânus. E nisso a pessoa reivindica esse lugar como prazer e ato sexual. Então, ele está aqui mostrando, né? Que pessoas que é, é, ama, né? Essa coisa de explorar, né? As genitálias com a língua, né? Desde a genitália até o ânus. Então, tem gente que tem prazer, que gosta disso, se sente bem. A substituição imprópria do objeto sexual, o fetichismo. Uma impressão muito peculiar resulta dos casos em que o objeto sexual normal é substituído por outro que guarda certa relação com ele, mas que é totalmente impróprio para servir ao alvo sexual normal. Do ponto de vista da classificação por certos, teríamos feito melhor em mencionar esse grupo sumamente interessante de aberrações da pulsão sexual, já entre os desvios com respeito ao objeto sexual, mas odiamos até tomar conhecimento do fator de supervalorização sexual da qual depende esses fenômenos ligados ao abandono do objeto do alvo sexual. O substituto do objeto sexual geralmente é uma parte do corpo, os cabelos, muito pouco apropriado para fins sexuais, ou então um objeto inanimado que mantém uma relação demonstrável com a pessoa a quem substitui de preferência com a sexualidade dela, um artigo de vestuário, uma peça íntima.
Comparou-se este substituto não injustificadamente com o fetiche, em que o selvagem vê seu Deus incorporado. A transição para os casos de fetichismo com a renúncia ao alvo sexual, seja neste normal ou perverso, constitui-se dos casos em que exige do objeto sexual uma condição fetichista para o alvo sexual seja alcançado. Determinada cor dos cabelos, certas roupas, ou mesmo os defeitos físicos. Nenhuma outra variação da pulsão sexual nas raias do patológico merece tanto o nosso interesse quanto essa dada a singularidade dos fenômenos que dá lugar. Um certo rebaixamento da aspiração do alvo sexual normal, fraqueza de execução do aparelho sexual, parece ser pré-requisito disso em todos os casos. O ponto de ligação com o normal é proporcionado pela supervalorização psicologicamente necessária do objeto sexual, que se propaga inevitavelmente por tudo que se é associavelmente ligado ao objeto. Pois isso, certo grau desse fetichismo, costuma ser próprio do amor normal, sobretudo nos estágios de enamoramento, em que o alvo sexual normal é inatingível ou sua satisfação parece impelida. O caso que se torna patológico quando o anseio pelo fetiche se fixa, indo além da condição mencionada, e se coloca no lugar do alvo sexual normal. E ainda quando o fetiche se desprende de determinada pessoa e se torna único objeto sexual. São essas as condições gerais que meras variações da pulsão sexual se transformem em aberrações patológicas. Na escolha do fetiche, manifesta-se como Biner, 1888. Eu não sei se eu coloquei na bibliografia de vocês. É, uma biografia difícil de ler, e bastante angustiante, né? Que fala sobre um determinado uma pessoa muito rica, mas muito pervertida, né? Eu preciso ver se eu lembro, recalquei o nome da pessoa, que tinha uma questão de fetiche muito grande, né? Tem pessoas que têm fetiche por alguém defecar nela, mijar nela. Tem pessoas que têm fetiche em cheirar cabelo. Tem pessoas que se sente excitado em ver um calcanhar, um pé, um cotovelo, um pescoço. São fetiches. E para ela tá bom. É a forma dela se realizar sexualmente. Outros gostam de apanhar. Foi o primeiro a sustentar, e como depois se comprovou abundantemente, a influência persistente de uma impressão sexual, recebida, da maioria das vezes, na primeira infância. O que se pode comparar com o proverbial persistência do primeiro amor. Essa derivação é particularmente clara nos casos em que há apenas um condicionamento fetichista do objeto sexual. Voltaremos a deparar em outro ponto, que significação das impressões sexuais precoces. Em outros casos, o que leva à substituição do objeto pelo fetiche é uma conexão simbólica dos pensamentos que, na maioria das vezes, não é consciente para a pessoa. Os trajetos dessas conexões nem sempre podem ser identificados com certeza. O pé, por exemplo, um antiquíssimo símbolo sexual que já aparece no mito. E as peles, de certo, devem seu papel de fetiche, associação com os pelos. Não obstante, nem mesmo esse simbolismo parece independer sempre das experiências
sexuais de infância, a própria obsessão por comprar sapato é uma questão sexual das mulheres. Essa coisa de querer comprar sapato, comprar muita bolsa, é sexual. Só que ninguém fala, ninguém comenta, né? Essa obsessão em comprar sapato, comprar salto alto, isso é sexual. Isso é um fetiche e ninguém comenta. Detalhe, da mulher com o próprio pé dela. Sim, a pessoa tem ali uma energia libidinal voltada para os seus próprios pés. Já observaram que numa festa, a primeira coisa que uma outra mulher faz é olhar para o pé da outra mulher? Nunca observaram isso? Observem. A primeira coisa quando uma mulher chega numa festa ou numa reunião de família, a mulher não olha nos olhos da outra, ela olha para os pés. Observe isso. Passe daqui para frente observar esse detalhe. Tem uma festa, reunião de família, depois que ela olha nos olhos da outra, ela olha primeiro para os pés. Isso é fetiche. Isso é sexual. Isso é sexual. Bolsa. A mulher comenta dos pés da bolsa. Viu a bolsa dela? Meu Deus. Tem aqui, como diz o Freud, tem algo aqui simbólico, tem algo aqui de significante aqui. Ela olha para os pés, para o calcanhar, para o esmalte das unhas. Depois ela observa a bolsa e comenta: Você viu o salto dela? Você viu o sapato dela? Você viu a bolsa dela? Observem. Isso é sexual. Né? Fixações gente, por favor, qualquer dúvida mesmo com relação a essa aula, traga para o grupo, gente. Fixações de alvos sexuais provisórios, surgimento de novas intenções, todas as condições externas e internas que dificultam ou adiam a concessão do alvo sexual normal, impotência, preços, preço elevado do objeto sexual, risco do ato sexual, reforçam como é compreensiva a tendência de demorar-se nos atos preliminares e a formar a partir deles novos alvos sexuais, que podem tomar o lugar dos normais. Um exame mais atento sempre mostra que esses novos propósitos, mesmo os que afiguram mais estranhos que já se esboçam no processo sexual normal. Tocar e olhar, página 148, né? Isso é interessante, é gostoso da Freud, é maravilhoso, né? Uma certa dose de um tato, ao menos para seres humanos, é indispensável para que se atinja o alvo, o sexo normal. Sabe-se também universalmente que a fonte de prazer, por um lado, e que o afluxo da excitação renovada, por outro, são proporcionados pelas sensações de contato com a pele do objeto sexual. Portanto, demora-se no tocar, desde que o ato sexual seja levado adiante. Dificilmente pode contar entre as perversões. O mesmo se dá com o ver, que é a última análise, deriva do tocar. A impressão visual continua a ser o caminho mais frequente pelo qual se desperta a excitação libidinosa. E é com a transitabilidade desse caminho, e se é que esse tipo de consideração teleológica é permissível, que conta a seleção natural ao fazer com que o objeto sexual se desenvolva em termos de beleza. A progressiva ocultação do corpo, advinda com a civilização, mantém desperta a curiosidade sexual que ambiciona a completar o objeto sexual através da revelação das partes ocultas, mas que pode ser desviada. Para a arte, caso se consiga afastar o interesse dos genitais e voltá-lo
para a forma do corpo como um todo. A demora nesse alvo sexual intermediário do olhar carregado de sexo surge com certa medida na maioria das pessoas normais. E, de fato, lhes dá a possibilidade de orientarem uma parcela de sua libido para os alvos artísticos mais elevados. Por outro lado, o prazer de ver escopofilia transforma-se em uma perversão. A. Quando se restringe exclusivamente a genitália. B. Quando se liga à superação do asco. No caso, voyeurismo, né? Espectador das funções excretórias. Ou C. Quando suplanta o alvo sexual normal, em vez de ser preparatório a ele. Este último é marcantemente o caso dos exibicionistas, que se posso deduzi-los após diversos análises, exibe seus genitais para conseguir ver, em contrapartida, a genitália do outro. Na perversão que aspira olhar e ser olhado, distingue-se um traço curiosíssimo, do qual nos ocuparemos ainda mais intensamente na aberração a ser examinada a seguir, ou seja, nela, o alvo sexual apresenta-se numa configuração dupla, nas formas ativa e passiva, a força que se opõe ao prazer de ver, mas pode eventualmente ser superada por ele, como vimos antes no caso do asco é a vergonha. Então, a questão do olhar e do tocar, né? Uma pessoa com uma libido muito alta, muito elevada, né? E que tem aí uma certa sagacidade, né? Ele tem, ele sabe escolher as suas presas sexuais. Uma pessoa que tem uma consciência que através de um toque, de um olhar, que no caso aí, nesse toque é o sinestésico, né? Num toque ele já transmitiu a mensagem para a pessoa, né? Nesse toque, ele já despertou o interesse do outro para com ele, não é? A gente ouve muito isso, às vezes, em cartas eróticas, ele me tocou, ou ela me tocou, e eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei nervoso, ou fiquei nervosa, né? Ainda mais se ele fecha isso com chave de ouro, além de tocar, ainda olha, né? Que é a pulsão scope, aquela força do olhar que captura o outro somente com um olhar distante e de repente sussurra no ouvido, né? Aí entra, né? Com a chave de ouro que nós podemos dizer, a palavra é puro pênis, a palavra ela é puro sexo, ela é erótica, a palavra é erótica. Então, uma pessoa que tem aí, né? Uma libido monstruosa, né? E que tem aí uma fala, né, um discurso bem sensual. Tem pessoas que a voz dela é puramente sensual. Ela abre a boca e fala, nossa, que voz é essa? O que essa pessoa tem que... ela começa a falar e me envolve, né? Eu quero deixar bem claro aqui que tem quem usa muito esse tipo de fala sensual é histérica, mas é para confundir, não é para se envolver. Um predador sexual, ele, ele é determinado no que ele quer. Ele é determinado sexualmente no que ele quer. Ele quer uma presa sexual para ele. Ele quer consumir esse corpo. Ele quer destroçar essa genitália. A histérica não. Ela traz essa voz, essa impostação de voz, né? Falando com as pessoas, né? Aquela voz, aquela fala que todo mundo fala, nossa, mas a fala dela é envolvente. É um jogo. Tudo da histérica é um jogo. É diferente de um predador que tem como objeto, não, ele que tem como alvo do seu objeto se apoderar. Então, não podemos confundir isso. Vamos deixar isso bem claro aqui nessa videoaula. A histérica usa de sedução, mas é uma sedução que não se sustenta, né? E o grande tormento da histérica é a questão do corpo dela, que
Chega uma hora que as muitas plásticas não dão mais jeito, chega uma hora que as muitas botox não dão mais jeito, né? Porque, gente, todos nós, uma hora teremos que envelhecer e esse corpo aqui, ele responde à lei da gravidade, responde, né? À medida que as células vão morrendo, elas também começam a afetar, né, essa pele. Então, vamos deixar uma coisa aqui bem clara mesmo, bem esclarecido, que é, a histérica em si, sua sedução é diferente da sedução de um predador. Ele já chega no local, ele sente a sua presa pelo cheiro, ele sente o cheiro da libido da outra. Ele sente o cheiro da libido da outra. Se a gente voltar nos casos clínicos dos estudos das histerias, né, e que vê que um simples toque numa histérica já deixava elas nervosas, né, um simples toque, porque aquele corpo responde, ele não passa pelo cérebro, é muito rápido, porque o corpo ele é puramente sexual, ele é puramente energia sexual. Por isso que eu sempre falo às vezes para aluno, você conhecer um pouco, saber da sua libido, saber dessa energia que você carrega, porque pode ser surpreendido, como diz o Freud, com alguém que tenha uma energia muito grande e você ser assaltado por um tesão por essa pessoa. Às vezes um olhar, uma palavra que penetrou através dos orifícios dos seus ouvidos, um beijo no rosto, um toque, tudo isso pode despertar alguma coisa que está adormecida dentro do sujeito. E é preciso estar atento a isso. Às vezes eu escuto assim histórias. Quando eu fui ver, já aconteceu, André. Aquela pessoa me envolveu de tal jeito com o seu olhar, seu jeito de falar, e o seu toque era perturbador. Não era o toque dele, eram energias sexuais que já estavam ali em contato, que já tinha formado uma química. Você que está assistindo essa videoaula, você que é aspirante, você que é analista, essa aula é um convite a você também se perguntar o que está dentro de mim, adormecido, que eu não tenho noção se em algum momento serei surpreendido. Sério, é importante saber. Porque um predador sexual, o objetivo dele é possuir o corpo do outro. Seja um predador um homem, ou uma predadora, no caso, uma mulher, o objetivo central é se apoderar do corpo desse outro e fazer desse outro seu refém ou seu escravo sexual. Sadismo e masoquismo, a inclinação de infligir dor ao objeto sexual, né, bem como sua contrapartida, que são mais frequentes e significativas de todas as perversões, foram denominadas por Kraft em formas ativa e passiva, de sadismo e masoquismo passivo, e outros autores prefere a designação mais restrita ao, ao golania, que destaca o prazer na dor, a crueldade, enquanto os termos. Só uma questão: o exibicionismo só quer se exibir. O exibicionismo ele só quer se exibir. O exibicionismo se enquadra muito no quadro das histéricas, né? Aquela coisa de se exibir, de provocar, né? Ver se está me olhando, né? Agora tem o tal do Big Brother voltou, né? Aquilo ali é essa coisa de estar vigiando o outro. Isso é um voyeurismo. A sociedade está numa putaria tão grande que ninguém se percebe que o sujeito se tornou um prostituto virtual.
Se tornou. Hoje a prostituição está mais no campo do campo virtual do que propriamente o sujeito se autorizar a viver a própria prostituição. Hoje, o sujeito tá. A patologia social está tão gritante que o sujeito já se acostumou a entrar nesse lugar de espiar esse outro. Está tomando banho, está tomando café, se já almoçou, se já acabou o casamento do outro. Isso é voyeurismo. Esse outro que tem prazer em olhar. Ele só quer olhar. Ele só quer ver. Isso é sexual. Isso é o prazer sexual dele. O outro tem prazer sexual só de ficar se exibindo, provocando, querendo que alguém olhe. Só isso. Esse é o prazer. Gente, essas pessoas já tá gozando ali. Já está gozando. Então, são formas de cada um expressar o seu desejo e prazer sexual. Enquanto uns querem um ato, outros querem se exibir, outros querem provocar, outros querem somente olhar. Só quero olhar só, tá bom. Ali vai ter o gozo dele, vai ter o gozo dele. Ele só quer olhar, não quer mais nada. O prazer na dor, a crueldade. No tocante alogania ativa o sadismo, suas raízes são fáceis de apontar nas pessoas normais. A sexualidade da maioria dos varões exibe uma mescla de agressão, de inclinação a subjugar, cuja importância biológica talvez resida na necessidade de vencer a resistência do objeto sexual de outra maneira, que não mediante ao ato de cortejar? Sim, o neurótico tem aquela coisa, né? Aquele cortejo, aquela sedução, uma conversa, sair, vamos nos conhecer. O perverso não. Geralmente, né? São esses homens machistas, né? Que querem pôr o sexo pela força. Não podemos confundir o perverso com o predador sexual. Por favor, o predador sexual ele tem aquela coisa da caça, né? Dele cercar. Ele vem devagar cercando até que a presa se sinta completamente, como diz lá, né? Que o Freud vai dizer lá no começo dessa videoaula, em que a pessoa se sente em estado de alucinação, ao ponto de dizer assim: eu preciso me entregar para essa pessoa, ou eu preciso ter essa pessoa. Ela já está sexualmente embriagada, sexualmente envolvida. Mas foi todo um contexto de sedução, todo um contexto, né, de ali circulando em torno do outro. Já o perverso, não. Quando falo perverso, é aquela pessoa que impõe o sexo pela força. Não há encontro, não há o cortejo. Não tem essa questão de cortejar o outro. Essa coisa de cortejar o outro é de nós neuróticos. Assim, o sadismo corresponderia a um componente agressivo, automatizado, exagerado exagerado da pulsão sexual, movido por deslocamento para o lugar predominante. O conceito de sadismo oscila na linguagem corriqueira, desde uma atitude meramente ativa, ou mesmo violenta, para objeto sexual até uma satisfação exclusivamente condicionada pela sujeição e maus tratos a ele infligidos. No sentido estrito, somente este último caso extremo merece um nome de perversão. De maneira similar, a designação de masoquismo abrange todas as atitudes passivas perante a vida sexual. E o objeto sexual mais extrema das quais parece ser condicionamento da satisfação ao padecimento, de dor física ou anímica advinda do objeto sexual.
O masoquismo, enquanto perversão, parece distanciar-se mais do alvo sexual normal do que sua contrapartida, em primeiro lugar. Poder-se, pode-se pôr dúvida se ele aparece alguma vez como fenômeno primário, ou se, pelo contrário, surge regularmente do sadismo mediante uma transformação e frequente poder de reconhecer que o masoquismo não é outra coisa senão uma continuação do sadismo que se volta para a própria pessoa, que com isso assume, para começar, o lugar do objeto sexual. A análise clínica dos casos extremos de perversão masoquista mostra a colaboração de uma ampla série de fatores, como o complexo de castração e a consciência de culpa, no exagero da fixação da atitude sexual passiva originária. A dor, que com isso é superada, alinha-se com o asco e a vergonha que se opõem à libido como resistência. O sadismo e o masoquismo ocupam entre as perversões um lugar especial que se contraste entre atividade e passividade, que jaz em suas bases, pertence às características universais da vida sexual, que a crueldade e a pulsão sexual estão intimamente correlacionadas. É nos ensinado, acima de qualquer dúvida, pela história da civilização humana, mas o esclarecimento dessa correlação não se foi além de acentuar o fator agressivo da libido. Segundo alguns autores, essa agressão mesclada à pulsão sexual na realidade, um resíduo dos desejos canibalísticos e, portanto, uma coparticipação do aparelho de dominação que atende à satisfação de outra grande necessidade ortogenicamente mais antiga. Afirmou-se também que toda dor contém em si mesmo a possibilidade de uma sensação prazerosa. Contentamos-nos aqui em afirmar que o esclarecimento dessa perversão de modo algum tem sido satisfatório e que possivelmente diversas aspirações anímicas nela se combinam para produzir um efeito único. A particularidade mais notável dessa perversão reside, porém, em que suas formas ativas e passivas costumam encontrar-se juntas numa mesma pessoa. Quem sente prazer em provocar dor no outro na relação sexual é também capaz de gozar com o prazer de qualquer dor que possa extrair das relações sexuais. O sádico é sempre e ao mesmo tempo um masoquista, ainda que o aspecto ativo ou passivo da perversão possa ter o desenvolvido nele com maior intensidade e represente suas atividades sexual predominantes. Assim, vemos que algumas das inclinações à perversão apresentam-se regularmente como pares de opostos, o que, em conjunto com um material a ser posteriormente apresentado, pode reivindicar uma elevada significação teórica. É ainda evidente que a existência do par e dos opostos, sadismo, masoquismo, não é dedutível. Em termos imediatistas na mescla de agressão. Ao contrário, ficaremos tentados ao relacionar a presença simultânea desses opostos com a oposição entre masculino e feminino, que se combina na bissexualidade, oposição que é miúde e é substituída na psicanálise pelo contraste entre ativo e passivo. Então, nós aprendemos nessa aula de hoje, né, que esses desvios sexuais que o Freud chama, né? Na aula passada nós vimos sobre as aberrações, hoje nós estamos vendo os desvios sexuais, são formas de prazer, né? Na questão do fetichismo, a pessoa às vezes tem um prazer em cheirar uma calcinha, beijar um pé, cheirar um cabelo. Para ela, aquilo já é sexual, já foi bastante, ela já está alimentada sexualmente.
Já na questão da relação sexual, sadismo e masoquismo, que envolve muitas vezes tortura, né? Que envolve muitas vezes dar tapa no outro, né? Eu já peguei um caso clínico de uma moça que foi violentada, mas o caso dela era um caso de abandono, né? Ela vê o pai sair pela porta de casa aos 8 anos de idade e na adolescência ela é brutalmente violentada por, por 8 homens, né? E além de ser violentada, eles ainda espancaram e jogaram o corpo dela na estrada nua. E ela, infelizmente, pegou uma profissional de saúde mental não tão atravessada, não tão causada assim pelo trabalho dela, e incute na cabeça dessa jovem, né, que aquilo foi, na verdade, um exercício sexual. Ou seja, ela, ela recalcou o trauma daquela jovem. E aquela jovem desenvolveu, então, a partir de si, toda vez que ela tinha um ato sexual com o homem, ela pedia para que fosse espancada. Então, os alvos dela, os relacionamentos dela sexuais eram com homens geralmente ligados à lei, no caso policiais ou então traficantes, e geralmente eles levavam as armas, né, para o encontro com ela. E quando ela chegou na clínica, ela trouxe isso, né? Foi um trabalho aí de quase 3 anos, mas que tinha suas raízes na infância dela. Esse abandono, vendo esse pai sair pela porta da frente, e na adolescência sofre essa violência com esses 8 homens, né? Essa profissional não teve a sensibilidade dessa dor, mas não é algo que nós devemos chamar de normal, né? Agora vamos estender um pouco mais, né? Já que Freud nos diz, nos prova que toda a nossa vida ela é puramente sexual. Um casal que vive brigando, né? Alguém que vive ali massacrando o outro e, e atormentando o outro. Às vezes não bate, mas às vezes tormenta com palavras. Por que que esse outro não termina, né? Por que que esse outro tira vantagem dessa relação? Mas percebe? Às vezes não tem um ato sexual. Às vezes tem só essa coisa do sadismo na relação do casal, né? Ele a irrita, ele chateia, ou ela o irrita, ou provoca. O prazer está ali, naquela briga. O prazer está ali, naquela discórdia. O prazer está ali, é, provocar irritabilidade no outro, despertar tristeza no outro. É um amor misturado com sintoma. Então, é um casamento? É um casamento. É um casamento. Então, o amor daquele casal é um amor sadomasoquista. Se não tiver aquilo ali, acabou aquela relação. Acabou aquela relação. Então, há casais que não tem mais relação sexual, mas tem essa coisa de um subjugar o outro, às vezes com palavras, às vezes destratando, às vezes menosprezando. Então, a gente aprende hoje aqui nessa aula, que é sobre os desvios com respeito ao alvo sexual, que é a maneira de cada um viver a sua sexualidade. Certa vez, uma pessoa procurou um colega meu e indagava sobre o quanto o marido dela, ela despertava nela o sentimento de ódio, de raiva e de desprezo dele. E esse colega virou para ela e falou assim: Isso sim tá certo, esse é seu casamento. Ou seja, era o prazer sexual dela, era aquele. Por que não terminava? Por que não saía da vida dele? Mas era o prazer sexual dela, era aquilo. Que ele despertasse nela sentimentos de ojeriza, de desprezo, de raiva, que praguejasse um ao outro. Então, há casais que já não têm mais relação. Só tem, às vezes, somente a briga, ou então somente é, aquelas brincadeiras ácidas com muito ressentimento, depreciando o outro, né? Porque o sujeito ressentido, ele é o sujeito que todas as suas brincadeiras, todas as suas falas, está em torno de algo
ácido, né? Seus comentários são bastante ácidos. Então, isso é uma relação sexual. Então, aprendemos hoje aqui sobre os desvios sexuais, né? Ao contrário das aberrações, vimos um pouco sobre o fetichismo, vimos a questão da pessoa do predador, né? Que com um olhar, um toque, um beijo, desperta tesão no outro. Vimos que o beijo, independente se é no rosto, se é na mão, se é no ombro, se é no pescoço, ele já é puramente sexual. Isso não quer dizer que você não deva beijar seus amigos ou suas amigas, né? A questão é como esse outro recebe esse beijo, se é com uma questão fraterna ou se é com uma questão erótica, né? E então aprendemos hoje mais um pouco sobre sexualidade. Embora seja uma aula um pouco rascunho, mas eu espero que você traga suas dúvidas para o nosso grupo de estudos e possamos assim discutir. Muito obrigado a você e vamos caminhando, gente linda.